Ótima noite para você, que alegria chegar na sua casa com este programa que eu tenho certeza vai impactar a sua vida. Você que ainda não se decidiu em ser verdadeiramente um cristão católico, tenho certeza que neste programa Deus vai tocar o seu coração por testemunhos, por vivência, pelo destrave, inclusive, que vai estar em nosso programa, matérias fantásticas sobre a intolerância religiosa, e você vai se decidir. Ou você vai ser verdadeiramente cristão, ou de fato você vai abrir mão, porque não dá para ficar no mais ou menos. Este programa te dá a oportunidade de você assumir o seu batismo, o ser cristão. Boa noite, Adriano. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que está chegando agora, né? De tantas realidades, na luta aí do dia a dia, faculdade, dá conta de trabalho, dá conta também de família. Mas quero dizer pra você, o programa foi muito bem pensado e a gente traz aqui uma participação musical que, olha, foi indicação para o troféu Louvemos deste ano. Thiago Brado. É isso aí, bem-vindo, brother. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui, viu? A gente vai de música, pode mandar? Vamos lá, só o meu caminho. O que é escuro hoje é claro, posso enxergar, apreciando toda a luz como Bartimeu, desfrutando da beleza de ser de Deus e saciando-me da graça de ser filho seu. O céu é o meu caminho, nessa estrada não estou sozinho, sei que com Jesus um dia vou cantar. Quando a dor bater na porta, sem medo vou abrir, pois pra me amparar, Deus estará aqui. Valeu, Thiago, pela música. Você que está aí curtindo Revolução Jesus. Vamos para a palavra, agora é a hora da palavra, que hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 11 a 12, que diz assim: Feliz sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez quando você foi ouvindo essa palavra, venha um sentimento de, mas como se alegrar se eu vou ser perseguido, né? Se eu vou ser maltratado, até mesmo posso ser morto. Mas a alegria está justamente na promessa. Grande é a vossa recompensa, porque será onde? No céu, não será nessa terra. Será no céu a nossa recompensa, porque nós seremos perseguidos por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. Ser um autêntico cristão, um autêntico católico hoje é assumir as consequências e os riscos que estão no Evangelho, de ser perseguido, injuriado, maltratado, mas olha, é para se alegrar, porque olha,
Nessa terra, tudo passa. A vida passa, as pessoas passam, o dinheiro passa, mas o céu, a alma é eterna. E para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Eu quero ir para o céu, tenho certeza que você também. Por isso não tenha medo de perder. É perder para ganhar. É perder nessa terra para ganhar o céu. É assim que nós começamos o nosso programa. Já convido você a interagir conosco. Nosso Twitter é @RevoluçãoJesus. Nosso facebook.com/RevoluçãoJesus. Deixar ali o seu comentário, que Deus já está provocando no seu coração. E é isso mesmo, Fernanda, para nos auxiliar neste tema, né? Esse tema tão bacana, tão em voga aí, se fala de tantas perseguições, intolerância, tantas causas que se levantam, mas hoje uma das maiores perseguições que acontece no mundo é a perseguição aos cristãos. Isso não é falado, a mídia não fala, mas nós aqui, mídia católica, chamamos pessoas que têm o que falar, e muito mais que apenas de teoria, fizeram uma experiência também de perseguição por causa da fé. Já quero aqui cumprimentar do meu lado, né, direito, o Padre Li, ele que é chinês, né, e teve uma experiência na sua infância de morar lá na China. Ele é chinês, morando na China com seus pais, tinha que viver uma fé oculta, uma fé às escondidas. Já imaginou você não poder fazer o sinal da cruz em público? Já imaginou você não poder ir a uma missa de domingo ali, andando pela rua e falar, não, estou indo à missa? O Padre Li vai partilhar conosco essa experiência. Ele que já mora no Brasil há em torno de 30 anos, foi ser padre aqui no Brasil. Por quê? Na China não pode. Lá a igreja é perseguida. Há uma igreja do Estado, porém ela é vigiada. Você já ouviu falar dessas realidades? O Padre Li vai nos auxiliar para entendermos esse movimento que acontece também na China. Esse último é um dos últimos países comunistas. Do meu lado esquerdo, Renan, que é seminarista da comunidade Canção Nova, Renan Félix, também é formado em História e é o idealizador do YouCat School. Bem-vindo, Renan. Obrigado, Adriano. Oi, Fê, Padre, sua bênção. É uma alegria poder estar aqui com você para poder partilhar a nossa fé, né? A fé dos nossos irmãos que são perseguidos, mas a fé de nós que temos liberdade, não sabemos até quando, então precisamos, por isso, abraçar a nossa fé de verdade. É uma grande alegria estar essa noite aqui. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós já queremos começar com a primeira parte do Destrave, no qual já fala da intolerância religiosa. Você curte agora aquilo que a mídia não fala, mas aqui na Canção Nova você vai saber da verdade. Curte aí. Circo Máximo de Roma. Aqui no ano de 64 d.C., por ordem do imperador Nero, milhares de cristãos foram mortos, martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. 2000 anos se passaram, mas as notícias de hostilidade aos cristãos, como aconteceram no primeiro século, têm se tornado cada vez mais comum em vários lugares do mundo. Cerca de 160 mil cristãos sofrem atentados todos os anos. Estimativas comprovam que a cada 5 minutos um cristão é assassinado por causa de sua fé, seguindo assim os passos do seu Senhor. Mortes, políticas discriminatórias, leis contrárias à livre expressão de culto, ofensas a símbolos cristãos. Como viver numa sociedade cada vez mais secularizada e hostil ao cristianismo é o que você confere agora no Destrave. Namayiznakom. Daudi. Sanauni. Resha. Tiavella sigimim be'ele. Endradafuli. Ildefunakom. Essas palavras de Jesus nunca deixaram de se cumprir ao longo dos séculos. São incontáveis os números de cristãos martirizados nesses 2000 anos de cristianismo. Nossa história começa aqui, em Roma, onde em 64 d.C. se iniciou a primeira perseguição em massa aos cristãos. A partir do imperador Nero, o cristianismo foi considerado uma religião inimiga do império e ilícita, cujos membros estavam sujeitos ao aprisionamento, à condenação e à pena capital. Aqueles que confessavam a fé em Jesus eram jogados às feras, crucificados ou queimados.
Pedro e Paulo, assim como um número incontável de cristãos, foram martirizados por causa de sua fé. Em suas mortes foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Padre, como viviam os cristãos, sobretudo a comunidade romana, nos primeiros séculos? I cristiani si trovavano pressoché quasi tutti nelle città e molto pochi invece nella campagna. Di solito erano comunità piccole, molto unite, molto ferventi, perché a quei tempi essere cristiani significava anche correre dei pericoli con una certa frequenza. Le civiltà antiche, la politica e la religione è sempre profondamente legata. Lo Stato non è mai religioso o laico come li conosciamo adesso, lo Stato antico è uno Stato profondamente religioso. Dunque, cosa succede? Che il cittadino era completamente sottomesso allo Stato in ogni ambito della sua vita. Questo stretto legame tra la politica e la religione nell'impero romano lo si poteva chiaramente capire dal fatto che il sommo sacerdote della religione nell'impero romano, il Pontifex Maximus, era lo stesso imperatore. Quindi nella stessa persona convergeva la massima carica civile e politica e la massima carica religiosa. Sob o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram contra o nome de Cristo, e houve tamanha carnificina de fiéis que eles não podiam ser contados. Paulo II disse: o século XX conheceu numerosíssimos mártires. Em 2008, Bento XVI disse: também este século XXI começou sob o sinal do martírio. Qual a relação podemos fazer do martírio dos primeiros cristãos com os di oggi? Beh, io credo che innanzitutto bisogna dire che sebbene le persecuzioni dei primi secoli, essendo state vissute dai nostri primi fratelli nella fede, sono quelle che sono rimaste più chiare nella mente, nell'identità cattolica, al tempo stesso bisogna dire che lungo tutta la storia, in questi 2000 anni, il martirio e la persecuzione non sono mai mancate nella Chiesa e quindi abbiamo in qualche luogo sempre situazioni di persecuzione o di discriminazione lungo tutti questi 2000 anni. Comunque la cosa che abbiamo simile ai primi secoli è che per essere cristiani attualmente c'è bisogno di una forza interiore, perché altrimenti tutta la pressione che abbiamo attorno ci spegne la nostra fede. In un certo senso non c'è una grande convenienza sociale ad essere cristiani adesso. E allora in questo credo che possiamo, che io credo che questa è una risorsa per la Chiesa, nel senso che possiamo veramente essere cristiani in maniera libera, responsabile come lo erano i nostri primi fratelli nella fede. Tal como no início do cristianismo, o século XX pode ser considerado o século dos mártires. Milhares de igrejas e conventos foram destruídos por regimes totalitários e o número de cristãos presos, torturados e mortos por confessarem a sua fé superam o de toda a história. O Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, fez uma celebração dos mártires do ano 2000. E o Papa disse, inclusive foi lá no Coliseu de Roma, o Papa disse que no século XX, só o século XX, fez mais mártires do que os 19 séculos anteriores da Igreja. Algo impressionante. Quando a gente pensa que acabaram seus mártires, não tem mais, pelo contrário, os mártires aumentaram. No século XX nós tivemos muita perseguição religiosa, né? A começar, por exemplo, lá no começo do século, da Revolução Mexicana, que matou muitos padres, muitos cristãos, muitos leigos, inclusive. A Revolução Espanhola, em 1930, mais ou menos, a mesma coisa, uma perseguição terrível à igreja, morreram muitos padres, assassinados, leigos. Depois nós tivemos o nazismo, né, que foi terrível para a igreja, que, inclusive, muitos santos martirizados. Depois o comunismo, que foi terrível em todos os países onde o comunismo entrou, na China, na Rússia, no Laos, no Camboja, Vietnã, Cuba, né?
muitos cristãos foram mortos, muitos colégios, praticamente todos os colégios cristãos católicos foram fechados, padres expulsos, né? No século XX, os regimes totalitários foram os que mais perseguiram o cristianismo. A Revolução Russa, por exemplo, levou à morte cerca de 17 mil sacerdotes e 34 mil religiosos. O comunismo declara a religião como subversiva e inimiga do Estado. Igrejas, conventos e seminários são fechados e destruídos. São incontáveis o número de mártires em países como a União Soviética, Lituânia, Romênia, China, Vietnã, Camboja e Cuba. Na Polônia, entre 1945 e 1947, cerca de 200 padres mais influentes simplesmente desapareceram. Em 1948, na Albânia, 20 clérigos foram fuzilados de uma só vez. E as execuções foram transmitidas pela rádio. As igrejas foram convertidas em prédios públicos. Do outro lado da Europa, acontece a Revolução Nacionalista Espanhola. A Igreja Católica é condenada à extinção e considerada um inimigo, a ser abatido por todos os meios. Entre sacerdotes, religiosas e religiosos, o número de mortos chegou em 6.832 pessoas. A América também produziu seus mártires na Revolução Mexicana de 1926, onde centenas de padres e leigos foram mortos no que ficou conhecido como Guerra Cristera, retratada recentemente no filme Cristiada. Você viu aí, nessa primeira parte do Destrave, ele foi dividido em 3 partes. Até o final do programa, nós vamos crescendo no entendimento dessas realidades da perseguição. Mas, Padre Li, o senhor viveu, né, essa perseguição declarada, ou melhor, nem tão declarada assim, né, porque a ONU não intervém nessas realidades, né, muitos governos também não fazem por onde. Mas e no Brasil? O senhor percebe também uma perseguição, principalmente se tratando da evangelização? Aqui no Brasil, nós não temos a perseguição religiosa. Nós temos desafios de evangelização, né? Sobretudo desafio, né, de evangelização aos jovens, que nós teremos neste ano a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser realizada no Rio. Então, trata de perseguição religiosa. Aqui no Brasil nós não temos. Como o Renan já falou, nós temos toda a liberdade religiosa, só que nós não usamos essa liberdade religiosa, né, para a nossa evangelização, ou melhor dizer, né, nós temos muitos católicos não comprometidos ou conscientes na sua fé ou na sua evangelização. E, padre, para complementar essa parte aí, mas assim, quando o senhor morou lá na China, o senhor veio quantos anos para cá? E qual é a diferença que o senhor percebe dessa perseguição declarada na China e no Brasil? Eu vivi durante 20 anos na China, saí da China com 20 anos e estou no Brasil há quase 30 anos. Então, mais tempo no Brasil do que na China. Sou naturalizado brasileiro, né, por questão de segurança quando viajo à China. Se tivesse com passaporte chinês, poderia prender meu passaporte e não sairia mais da China. Então, quando vivi, né, durante 20 anos na China, então, nós tivemos, né, aquela perseguição. Só quem entende a perseguição, quem teve uma experiência ou quem viveu nessa situação. Quando a gente fala da perseguição religiosa, ou outro termo que nós temos na China, chamamos revolução cultural, né? É lavagem cerebral. O que se trata de revolução cultural? Luta de classe. Aqui no Brasil, mesmo que você explicasse, você não vai entender o que é, porque ninguém viveu, né, essa experiência. Tivemos ditadura militar, mas a luta de classe, ou a revolução, né, cultural, a perseguição religiosa, nós tivemos, né, na China, vivi nessa situação, e quando era criança, a gente entendia pouco, mas com 12 anos eu já não podia estudar mais em casa, por causa da religião. Quando terminei a 5ª série, e todos os colegas foram para colegial naquela época,
E eu e mais um colega, um primo, nós não podíamos estudar mais por causa da religião. Aí que para continuar meus estudos, eu tinha que sair de casa com 12 anos. Foi casa da minha avó materna, e aí eu continuei meus estudos aí. Assim, né? Desde pequeno, aprendi como que era a perseguição religiosa. Além de não rezar, como a Adriano falou, a gente não tem como ir à igreja publicamente. Nós não temos a igreja na China, no interior. Nós rezamos em casa de família. E sempre digo, né, a igreja na China é igual às igrejas primitivas de Jerusalém. A gente se reúne em casa, reza em casa, né? Às vezes, hoje a situação melhorou bastante, mas antigamente, 10, 20 anos atrás, nós tínhamos que rezar, né, bem baixinhos para os vizinhos, para a polícia não descobrir que você está rezando em casa. Nem temos a igreja, então a gente reza em casa, na China. Renan, tem um ano que o Cat School, né, existe. Você que é um motivador e idealizador, tem evangelizado, ajudado os jovens. A minha pergunta é, você acredita que os jovens católicos do Brasil têm suficiente conhecimento da doutrina da Igreja Católica para suportar uma perseguição, mesmo que seja camuflada? Não. Há muito desejo de conhecer a verdade. Há muita desejo, às vezes, até mesmo não revelado, que a pessoa não entende, o jovem não entende, porque ele acaba querendo buscar a verdade em tantas outras coisas. Mas essa busca é da verdade, verdade com V maiúsculo, que a gente conhece, que é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, ainda se propaga e se quer manter uma fé muito rasa, sem profundidade, sem raízes profundas, né? Graças a Deus, o nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele veio junto, João Paulo, Bento XVI e agora Francisco, querendo que as nossas raízes, a raiz da juventude, vá a fundo, porque a gente não sabe o que pode vir por aí. Então, o padre está testemunhando aquilo que acontece na China há anos. Hoje, tantos outros tipos de perseguições acontecem, sociais, políticas e culturais, aqui começa a acontecer no Brasil. Mas nós precisamos estar com as nossas raízes. Fernanda, tem muita vontade. O jovem tem muita vontade e quando você oferece, nesse um ano de projeto, né, são mais de 34 lugares no Brasil que estão aplicando o projeto, o feedback que a gente tem de todo mundo é esse. Você dá, a galera abraça com tudo. Porque a sede de verdade, que é própria do ser humano, porque foi Deus que colocou, quando você dá a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo, eles abraçam com tudo, sim. Você está acompanhando Revolução Jesus, o tema é perseguição religiosa e o YouCat School. Lembrando, se você quer também levar o projeto YouCat School para a tua cidade, é só você mandar um e-mail para eventocn@cançãonova.com. Nós do Revolução Jesus estamos juntos nessa parceria, né? Então, mais de 30 missionários que podem levar aí para a tua realidade paroquial. Padre, enquanto o senhor falava, né, da questão de rezar em silêncio e tudo mais, eu me lembrei da experiência que eu fiz ano passado por 4 dias somente. Não foi a minha infância, a adolescência, mas na Jordânia, onde 98% é muçulmano, onde a gente não vê igreja católica. Lá em Amman tinham 8 igrejas católicas em toda a capital, e o meu coração ficava angustiado. Só de ver mesquita. Eu falei, eu preciso ver uma cruz, eu preciso ver o ostensório, eu preciso ver o sacrário. E eu vivi mesmo, né? Tanto que quando nós conseguimos chegar e celebrar a missa em uma igreja católica, parecia que foi uma das missas mais diferentes que eu participei, né? Toda a sacralidade ali, o lugar e tudo mais. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a diferença da igreja permitida pelo governo na China, né? A igreja, né, vamos assim dizer, patriota, né? E a igreja perseguida. E qual a ligação com o Vaticano, né? O nosso Papa, ele tem um diálogo com essa igreja perseguida? Como que é essa relação? Depois da Revolução Comunista, em 1949, então, o governo comunista criou uma associação patriótica da Igreja Católica. Então, chamamos a Igreja Patriótica, que é governada, sustentada, dirigida
pelo governo comunista. E assim a igreja se dividiu em duas, né? Uma igreja que é patriótica, outra igreja nós chamamos a igreja do silêncio, ou a igreja subterrânea, ou a igreja perseguida, ou a igreja fiel a Roma, ou fiel ao Papa. E essa igreja patriótica, existem alguns templos nas grandes cidades, onde aos domingos temos missas para os estrangeiros, mostrando que a igreja tem toda a liberdade religiosa, né? O mundo que a igreja tem liberdade religiosa. Mas a maioria dos católicos pertence à igreja do silêncio ou à igreja perseguida, que vive mais no interior, né, da China e também nas periferias de grandes capitais. E essa igreja perseguida, como tinha falado, ela não tem liberdade, né? Nós rezamos em casa. Os padres visitam as comunidades. Não como aqui no Brasil, nós temos a missa durante todos os dias. Nós temos a missa aos domingos na nossa paróquia São Xavier. Nós temos 5 missas dominicais. Você escolhe horário, você escolhe a igreja onde você quer ir, mas lá, né, nós só temos, né, a visita de padre, às vezes, né, uma vez por mês. E o padre chega à comunidade, administra os sacramentos em primeiro lugar, né? O padre, quando chega lá, os católicos querem confessar primeiro, depois o padre celebrar a missa e, às vezes, horário de missa, ou de madrugada, ou à noite, né? Para não chamar muito a atenção. Aqui nós não temos frio no Brasil, no hemisfério no sul, nós, né, temos só verão, calor. Mas na China, quando tem frio, no inverno, chega a 15, 20 graus negativos, a missa de madrugada, muitas vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é muito frio, muito neve, e os católicos praticam sua fé mesmo. Mesmo assim, né, vão à missa. Quando falando os católicos vão à missa, não somente jovens ou adultos, mas as crianças, desde pequenos, são levados pelos pais, né, nessa situação. Assim como, né, nós somos 5 irmãos em casa, desde pequenos nós éramos educados pelos pais. Então, quem foram os primeiros catequistas na nossa vida, na vida dos meus irmãos também, foram meus pais. Então, nós aprendimos a oração da manhã, a oração da noite, todas as ladainhas de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, de São José, via sacra, nós aprendemos de cor, né? Desde pequenos, nós aprendemos com os pais. Nós não tínhamos livro de catequese, nem Bíblia. Só conheci a Bíblia, o livro de catequese, né, quando tinha quase 20 anos. Antes de sair da China é que eu conheci a Bíblia. Porque até então, todos os livros foram queimados, ou foram, naquela época da Revolução Cultural, objetos sagrados, crucifixos, livros da Bíblia, da catequese, foram todos queimados. A igreja, muitas igrejas naquela época, foram transformadas em fábricas ou escolas. Então, nós não temos a igreja, né, templo, para rezar, como aqui no Brasil. Como está a sua fé, né? Como está o seu relacionamento com Deus? Você é capaz de suportar todas essas coisas? E mesmo assim, não desistir, não arredar seu pé nem para a direita nem para a esquerda? O programa de hoje falando sobre intolerância religiosa, sobre perseguição, sobre YouCat School para você. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Nós vamos de música boa, hein? Com você, Thiago.
ti, Senhor, amor da minha vida. Afastei-me, fugi de ti, já não via mais saída. Hoje voltei, estou aqui aos teus pés. Te adorarei, Deus de amor.